Olá, sou o João Gabriel da Urgente, Associação de Utentes de Saúde de Porto de Mós, e vou fazer uma apresentação do estado da saúde no nosso concelho, suportado pela Carta para a Participação Pública em Saúde e também pelo direito da associação em participar na vida da nossa unidade de saúde. Esta apresentação tem por base informações recolhidas por nós junto de diversas fontes oficiais, mas a abordagem que fazemos apenas vincula a nossa associação, que é, obviamente, a responsável por esta iniciativa de informar os utentes. Se ainda não nos conhece, convido-o a visitar o nosso site em www.ur-gente.org. Todos sentimos na pele o que é não ter médico. Um dia destes, em conversa com a tia Alice, senhora dos seus 80 e tal anos, que se manifestava contra a falta de médicos, percebi a urgência de não adiar mais a resolução dos problemas estruturais da nossa unidade de saúde. Preciso de médico é agora, enquanto cá ando. Daqui a algum tempo já não vou precisar dele para nada, dizia a tia Alice. Pois, como eu a compreendo. Tia Alice, tenho a dizer-lhe que vai ter de esperar só até outubro, se as entidades envolvidas não travarem o processo. Mas creio que todas estão desejosas por resolver o problema da falta de médicos na nossa terra. Antes de dar nota do ponto da situação atual, estamos em setembro de 2023, é importante contar um bocadinho a história que nos trouxe até aqui. Em 2006, os cuidados de saúde primários tiveram uma grande reforma com a criação das Unidades de Saúde Familiares, as conhecidas USF. Basicamente, estas unidades organizavam os serviços médicos de forma mais eficaz porque tinham maior autonomia administrativa e financeira. Porto de Mós não aderiu à novidade e os nossos cuidados de saúde passaram a ser prestados por uma unidade chamada UCSP, Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, baseada no modelo de gestão que tinha existido até então, portanto, um modelo de gestão antigo. Genericamente, iam para as UCSP os médicos que não queriam ou não podiam integrar as USF. Enquanto as USF nasciam e cresciam por todo o país, Porto de Mós manteve-se alheio a este movimento reformista até 2018. Nesse ano, um médico da nossa UCSP, o Dr. Lionel, constituiu uma equipa e propôs a criação da USF Novos Horizontes, que abrangia as freguesias do Juncal, Pedreiras e Calvaria de Cima. Esta USF foi aceita com 3 polos e a população daquelas freguesias não tem tido falta de médicos. Por essa ocasião, foi também feita uma candidatura à USF em Porto de Mós, decalcada no modelo antigo da prestação de cuidados de saúde, com a manutenção dos polos e extensões de saúde nas freguesias. Ora, esta candidatura foi rejeitada e ficámos assim com um concelho a 2 velocidades. Os utentes da USF Novos Horizontes a serem atendidos convenientemente e os utentes da UCSP de Porto de Mós a sentirem cada vez mais dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. Embora mantendo abertos os polos nas diferentes freguesias, verificou-se que os médicos cada vez estavam menos disponíveis para exercer medicina de forma isolada, sem condições para o bom exercício da sua profissão em muitas freguesias. Hoje, na área da nossa UCSP, há 9.128 utentes sem médicos de família, nos quais eu me incluo. Temos feito algumas manifestações de desagrado, mas também temos procurado conhecer a raiz do problema e, em face disso, tomar iniciativas como, por exemplo, executar o programa Uma Aventura em Porto de Mós, em parceria com o município. Estamos a acompanhar o processo de mudança e a fazer sugestões, colocando-nos sempre do lado da solução. Nós, utentes, somos a razão de ser do SNS. Precisamos de médico. Ponto final. A atual reforma do SNS vai acabar com as administrações regionais de saúde e com os agrupamentos de centros de saúde, os conhecidos ACES. Em seu lugar, estão a ser criadas as Unidades Locais de Saúde, as ULS,
que irão fazer a gestão integrada dos cuidados hospitalares e dos cuidados de saúde primário com base regional. No nosso caso, a ULS está a ser constituída pelo Hospital de Leiria, de Alcobaça, etc., e por todas as USF da região. Também os autarcas irão fazer parte dos órgãos sociais destas instituições. Ora, neste modelo, Porto de Mós é obrigado a ter uma unidade de saúde familiar, tarefa que a atual coordenadora da nossa unidade de saúde, a doutora Ana Henriques, e a sua equipa já estão a fazer. O passado recente já nos ensinou como se chumba uma proposta para uma OSF. Então, que OSF pretendemos ter para não voltarmos a repetir o erro? Esta é a questão vital que se coloca a todos nós neste momento. É preciso ter inteligência e bom senso na abordagem à nova USF para que ela não volte a ser rejeitada. Sabemos de fontes ligadas ao processo que já foram analisadas pelo menos 3 propostas diferentes de organização da nossa futura USF. Uma primeira proposta contemplava a criação da USF em Porto de Mós, com todos os utentes a terem de ir à sede do Conselho para serem atendidos por um médico. Esta era uma proposta tão minimalista que nós, utentes, nunca poderíamos aceitar. Depois foi equacionada a ideia de fazer uma USF só para a vila de Porto de Mós. As restantes freguesias ficariam com os seus polos abertos e continuariam a ser geridas pela UCSP, que deste modo não seria extinta. Ora, está mais do que provado, à evidência, que os médicos não se querem candidatar para as UCSPs. Nós, os utentes das freguesias fora do Conselho, ficaríamos então a penar ainda mais por um médico tarefeiro, sem qualquer compromisso, nem connosco, enquanto utentes, nem com as nossas comunidades. Temos a experiência do que isso é e não queremos mais do mesmo. Se esta ideia porventura vingasse, o nosso Conselho ficaria ainda mais desigual no acesso aos cuidados de saúde. Uns utentes com tudo e outros sem nada. Por fim, a ideia apresentada pela doutora Ana Henriques e a sua equipa contempla a criação de uma USF com 3 polos. Um em Porto de Mós, que serviria os utentes de Alqueidão da Serra e de Porto de Mós, com 6 médicos. Um polo em Miradouro, para os utentes de Alcaria, Alvados e Miradouro, com 3 médicos. E um polo em Serventoso, para os utentes de São Bento, Mendigarrimal e Serventoso, com 2 médicos. Conhecemos os nomes destes profissionais de saúde e até os rostos de alguns deles. Todos estão disponíveis para tratar a nossa saúde caso esta proposta seja viabilizada. À imagem da candidatura inicial da USF Novos Horizontes, esta proposta contempla também 3 polos e parece-nos ser a menos má, ou mesmo a melhor, dependendo do ponto de vista. Vamos então ver rapidamente os prós e os contras desta proposta. Se esta proposta for viabilizada pelas entidades competentes, a USF Aire e Candeeiros pode entrar em funcionamento já em outubro e a doutora Ana Henriques, que lidera o processo está de missionária, retira o seu pedido de demissão e não vai embora, ficando connosco a liderar a USF e a cuidar bem da nossa saúde. Claro que este é um processo dinâmico, mas ficam assim criadas as condições para que possamos ter êxito tanto nos programas Uma Aventura em Porto de Mós, como no programa de incentivos financeiros para a fixação de médicos promovido pelo município. Ter em funcionamento a USF Aire e Candeeiros é ainda a condição básica para que os concursos de colocação de médicos não fiquem vazios. Com a criação da USF Aire e Candeeiros, as vantagens são óbvias. Mais médicos, mais facilidade na marcação de consultas, atendimento clinicamente mais seguro e consultas ao domicílio mais frequentes. A maior desvantagem é, sem dúvida, a deslocação mais longa de alguns utentes para irem ao médico, a que se junta, obviamente, a falta de transporte para a consulta. E é aqui que a urgente pode ser útil. Vamos então solicitar à Câmara Municipal
a instalação de balcões SONS nas juntas de freguesia de Alqueidão da Serra, Alcaria, Alvados, Mendiga Arrimal e São Bento, e nestes balcões os utentes poderão pedir receituário ou marcar uma consulta sem terem de se deslocar à sua unidade de saúde. Depois pretendemos criar a Rota da Saúde, um programa de transporte domiciliário para as consultas dos utentes das freguesias do Alqueidão da Serra, Alcaria Alvados, Mendiga Arrimal e São Bento, com passagem pela farmácia de proximidade. Isto em parceria com o município e a USF. Depois, pretendemos cooperar com o USF na implementação de um plano de comunicação eficaz com os utentes, chamado Comunicar para Humanizar. E pretendemos, obviamente, continuar o programa Uma Aventura em Porto de Mós, em parceria com o município. Este programa visa mostrar aos médicos convidados que têm aqui a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial, que aqui podem construir uma carreira, ter reconhecimento social e uma boa qualidade de vida, sendo assim felizes connosco. Apoiamos a criação da USF Aire e Candeeiros e estamos disponíveis para colaborar na melhoria do acesso de todos os utentes aos cuidados de saúde primários. Precisamos de médicos. Vamos ter médicos e estabelecer novas relações de confiança médico-utente. Muito obrigado.